Então, pessoal, agora chegamos finalmente naqueles grandes erros do Olívio, né? Realmente chegamos na arte como conferência 4, tá? Dando o somatório de 24, Sônia? Não. 32. Aí, obrigado, querida. Obrigado. Eu adoro que eu sou perfeito, gente. Eu nunca erro, tá bom, gente? Agora, o que acontece? Nós já passamos por três estágios, tá? Lembra? Nós estamos andando já desde agosto do ano passado. Então, eu vou pedir uma gentileza para vocês, tá? Caso vocês queiram. Eu vou continuar do mesmo jeitinho, tá? Que a gente troca, eu explano, e quem quiser entrar, pode entrar, não tem problema no meio, tá? Agora, quando o Olivinho terminar, eu gostaria que vocês interferissem mesmo, trocassem mesmo, participassem, porque agora nós vamos tentar amarrar todo o conteúdo que nós passamos até agora, tá? Então, a arte como referência 4 inicia-se hoje com o título Surge o Universo. Se preparem, tá? Vai ser uma aula de astrofísica e astronomia amarrando com a referência, a representação da arte. Segundo encontro, nós vamos ter o planeta Terra. Olha só, estamos saindo do universo, tá? Só que vocês vão ver que alguém tem que ver o universo. Então, eu estou meio em contradição. Se eu vou falar do universo, como eu vou falar do universo se o universo existiu antes, né? É isso que eu quero tentar trazer para vocês, e esta é a questão da representação e, principalmente, da referência. Esse é o título básico da aula de hoje. Surge o universo, mas o universo como referência. No segundo encontro, nós vamos falar da nossa casa, tá? O nosso Eretes, nosso planeta Terra, a nossa Terra, o nosso Eretes, tá? No terceiro encontro, nós vamos falar da raça humana, tudo isso que foi acontecendo e sempre embasado pelo conhecimento representativo dos signos e símbolos, tá? Agora, o quatro encontro eu acho uma coisa que a gente vai utilizar. A Marta falou que utiliza coisas, né, que ela foi aprendendo conosco aqui. Na quarta aula, gente, é uma coisa muito interessante. O título ficou Tudo é medida. Tá? E esse é o ponto. Tudo que nós fazemos tem uma medida. Tudo. Olha que complexo e que complicado. Tá? O quinto, a gente vai entrar propriamente na arte. Soninha, eu estou com a janela do meu terraço aberto. Está muito barulho ou está bom? Não, tá bom. Obrigado, obrigado. A quinto encontro é sobre a arte, só que a gente vai estar na arte utilizando Surge o Universo, o Planeta Terra, a raça humana e o Tudo é Medida. Aí a gente vai pular para esse tipo de arte, tá? Embasada com os outros encontros. Depois da arte, a gente vai falar da fala, como ela é magnífica e como ela também nos controla e nos impede de viver. Tá? O sétimo encontro, o que produz a fala, ou não, ou pensar. Porque às vezes a gente pode ser um ser mecânico, a gente pode ser um papagaio que a gente repete, a gente pode não pensar, e o quanto que a gente pensa mesmo. E o oitavo encontro, nós vamos amarrar os 32 encontros, que é a questão da socialização, tá? Que é esse complexo. Soninha, ok essa amarrada, querida? Muito bom. Tá? Vamos então? Vamos lá? Tá vamos ao universo. Vamos ao universo. Surge o universo. Bem, e outra coisa, nós temos uma equipe aqui, né, Sônia, bem bacana, tá? Que é o Val, que nos organiza, que faz agenda. E agora vocês estão vendo também essa arte. Essa arte que faz é o Ricardinho.
É bem legal o trabalho dele. Ele já expôs conosco lá na Hebraica. Ele trabalha com multimeios. É um cara bem legal. Então, essa arte que vocês estão vendo é criação dele. Eu sei que vocês achavam que era eu, tá? Eu que pintava, eu que desenhava, eu que tenho esse dom todo. Mas não sou eu. É o Ricardo, gente. Ele que faz tudo isso, tá? Esse rapaz, ele tem um dom. E ele é muito legal também. Então, vamos para o encontro, para o poliálogo, que não é diálogo, é o poliálogo de hoje, tá? E aí, vocês estão vendo? Agora, Sônia? Não? Sônia, o que você está vendo, Sônia? A tela do computador sem nada. Uma tela toda sem nada. Vocês também estão vendo uma tela toda sem nada? Estou brincando, estou brincando. Vocês estão vendo também uma tela sem nada, pessoal? Na verdade, acho que eu estou vendo o universo, né? Opa, olha, ela está vendo o universo. Pergunto, o que vocês estão vendo? Por favor, falem, falem. Tela preta. Tira. Tela preta. Opa! Ó, que mais? Escuridão. Escuridão. Que mais? Vamos embora. Nada. Nada. Um quadrado no meio, um monte de gente em cima aparecendo uma visão total. Olha, eu quero beber o que você bebeu agora, Marta. Essa eu também quero essa bebida. É o cachimbo da paz. Eu quero o cachimbo. O que mais que vocês estão vendo, gente? O vazio. Vazio, tá bom, Zila. Céu estrelado. Céu estrelado. Que foi, Chico? Não tem brilho nenhum. Brilho, Céu José. estrelado. Ele falou Não céu tem estrelado. nada. Tá apagado. Apagado. Olha, Eu estou opa. vendo um monte de estrela. Posso O que, falar? Chico? Não. Um monte de estrelas, astros aí, ó. Um monte de Tô estrelas. vendo Tá mesmo. bom. Eu também vou querer tomar o que o Francisco tomou. Ó. Ficou bom essa. Ó. Eu também quero. Eu vou misturar a bebida do Chico com a da Marta. Aí acho que eu não consigo dar aula, tá bom? Não Gente, tem. olha que loucura que é tudo isso, né? Então, reparem que cada um de vocês está vendo o que pode ver, né? Esse é o ponto. Então, saindo deste algo que nós estamos vendo ou não vendo, né? Nós entramos propriamente no universo. Essa é uma palavra que supostamente ela foi utilizada pela primeira vez por Cícero. Lembram desse poeta, advogado, tá? Filósofo? Por volta do primeiro século cristão, tá? Gregoriano. Ele utilizou... Val, vou pedir agora para você dar uma fechadinha nos microfones, queridão. Tá, Val? Por favor. Obrigado, Val. Bem, a palavra que surge é o universo. Aí você tem universum. E aí, de onde veio o universo? O universum veio de unvorsum. A palavra universo parece que é unindo todos os versos. Não, não é nada disso, tá? Verso, versum, vorsum, que dá origem à palavra vórtice, aquilo que gira. Então, o universo é algo girando todo junto. Isso quer dizer, na sua origem, universo. Porém, o tio do Mauriti, o professor Dami, falaria que o universo, né, ele está falando para nós agora, né, Mauriti? O universo é o quê? O universo realmente é tudo. Ele é, ao mesmo tempo, espaço. Olha que complicado. Parece simples falar, mas vocês vão ver o quanto é complexo. E o tempo. Tá? Portanto, o universo ele é o todo. Mas, indo para frente, olha que interessante aqui, né? Eu acho que todos nós adoramos, né, de dia, principalmente à noite, poder estar num local e observar o universo. Talvez não seja tanto o universo, mas observar algo que não tenha luz,
Não estou falando de escuridão, não estou falando de negro, não estou falando de preto, não estou falando de não visível, mas algo que a gente não vê. E o que nós vemos são os brilhos das estrelas, né? E aqui nós estamos vendo onde nós moramos. Estamos, claro, no planeta, a palavra planeta que quer dizer errante, aquele que anda, tá? E nós estamos vendo a Via Láctea. Olha que magnífico. Que céu, não, gente? Fabuloso. Agora, caramba, né? Quantas estrelas. Cada pontinho desse é uma estrela, e cada estrela dessa tem planetas, tem vários planetas, e aí, não? Que coisa, né? E aí, imagine, hoje, quando nós vamos dormir à noite, quantos de vocês dormem olhando para a abóboda celeste? Deve ter alguém que faça isso, claro. Mas, principalmente nós urbanos, eu não conheço ninguém, tá? Que dorme à noite olhando para a abóboda, tá? Agora, muitas pessoas fizeram isso na nossa civilização, na raça humana, na civilização humana. E a partir desse olhar surgiram os contos, os cantos. Eu vou chamar essas pessoas, para não pegar, eu estou pegando já um tipo de religião, mas não pegando nenhuma religião a priori, os xamãs, que devem ter sido os primeiros sacerdotes. Esses homens, eles contavam, não contar aritmeticamente, mas contar de falar, que também não deixa de ser aritmético. Se eles contavam, eles cantavam. E a partir do contar e do cantar, isso vai ficando de boca à orelha, ao ouvido, ao cérebro e à mente, e aí cria-se os mitos, depois as lendas, isso transcende, isso cria-se. Aí nós temos a nossa primeira civilização, os sumérios, na Babilônia, que nós conhecemos muito bem, no século VII, VI a.C., onde ficamos um tempinho por lá, em torno de 50 anos, né? Mas isso é uma outra história. Agora, esses babilônios, eles tinham um deus chamado Marduk, que foi aquele que construiu, criou o universo. Marduk era o sol brilhante. Não é à toa que os babilônicos, tá, os sumérios, com a escrita cuneiforme, que criaram, tá, toda uma astrologia e uma astronomia, que criaram anjos e demônios. Tá? E próximo aos sumérios, Oriente Médio, vamos para a China. E lá os seus contadores, cantadores, criaram o ovo. Acham que o universo surge de um ovo. Porém, um ovo que tem dentro seus opostos. Opostos como claro, escuro, branco, preto, positivo, negativo, ou seja, a dialética. Tá? Na Índia, você tem um trimurti chamado Brahma, Vishnu e Shiva, mas foi Brahma, o grande, que criou o universo. Não é à toa que eles criaram os números como nós conhecemos. Não é à toa que eles criaram o número 0. Por que o número 0 para eles? Pelas quantidades de deuses que eles tinham. Tá? E não podemos esquecer da África. Tá? Claro que eu não vou falar aqui de todos os continentes e dos países, mas os que mais me tocaram até hoje. O Yorubá, onde eles tinham 2 universos, conforme for 2 mundos, dos deuses e dos homens. E para nós, hebreus, judeus, Hashem, no Gênesis, cria com a fala o universo. Lembram do Bereshit? Lembrando, não se esqueçam, que Bereshit se escreve com a segunda letra do alfabeto, do alfabeto hebraico. Por que a segunda letra e não a primeira? Segunda, não a primeira, né? Não o Aleph. Porque começa-se com Beit pelo motivo que é do bem e do mal. E aonde surge, né? Quando Hashem fala,
desculpem, Hashem fala, faça-se a luz. Se ele falou para fazer a luz, o que tinha antes da luz? A treva. A treva, singular. Tá? Isso em português brasileiro, né? Então, nesse momento... cabe uma pergunta. Nós falamos bastante Baruch Hashem, Hashem. Vocês sabem o que quer dizer Hashem? Estou fazendo uma pergunta. Quem poderia me ajudar com essa resposta? Alguém pode? Hashem, gente. O quê? Posso falar? Pode. Fala. No nome dele? Fala alto, fala alto. No nome dele, Shem é um nome. Hashem, não sei, estou supondo. Viaja, Carol. Não, eu acho que em vez de falar... Pera. Eu vou te fazer a pergunta para você responder. Carol não. Carolina, o que quer dizer Hashem? Responde direto. Pá, vai. Não me enrola. O nome dele. Isso, só que vamos melhorar um pouquinho. É Deus. Hashem quer dizer É Deus. nome. Hã? O que, Sônia? Agora você... Fala, Sônia. Não quer dizer Deus? Não, é o nome. O nome. Quer dizer, obrigado, querida. É é artigo. O artigo o, masculino. Porém, não quer dizer que ele seja másculo, hein? Isso aí tem muito pano para manga. Agora, Hashem é nome. Agora, olha que interessante. Como assim? Foi do Hashem, ou foi na tradução da Vulgata, que Jerônimo, no século V, VI, pegou a palavra Eloquim, tá? No plural, olha, Eloquim, que quer dizer o quê? Ele em forma de concentração, que ele transmitiu do Eloquim, transferiu para Dii, e que surgiu no latim Dii, Deus. Deus, aquele que pode Deus, dar tudo. Essa foi a tradição, por isso que surge no latim, no século V, VI, com a Vulgata, a transposição de Eloquim para Deus. E aqui, quando nós falamos Baruch Hashem, quer dizer Baruch, bento, sagrado, puro, tá? Talvez até kosher, puro, de pureza, tá? O nome. Mas o que você quer dizer com isso? Por que você está trazendo isso agora, Olívio? Porque quando nós nomeamos algo, nós temos o poder sobre o que nós nomeamos. Quer ver? Eu gostaria que o Claudionor falasse um pouquinho conosco aqui agora. Claudionor, você está aí? Claudionor? Por que o Claudionor não está falando? Porque nós não temos nenhum Claudionor. E veja, eu estou chamando o Claudionor. Então, o nome, ele incendeia. A gente acaba nomeando ele, dando o nome, ele fica limitado. No caso de dar o nome... No caso, Josete, quando a gente nomeia um objeto, a gente tem o poder sobre ele. No caso de... Olha a palavra, de Deus, nós, judeus, não pronunciamos o nome dele. Então, nós falamos Hashem, o nome, né, querida? Exato. Esse é o ponto. Então, Hashem é o nome. Olha o peso disso. Então, esse do nome, se ele tem nome, ele existe como um todo. Olha que palavra absurda agora que eu vou falar. Ele é absoluto. Nossa, não existe outra palavra maior do que absoluto. Absoluto é absoluto. É como se alguém tentar me explicar o que é infinito. Uma vez a minha filha me perguntou, eu já estava separado, peguei ela num sábado para passear, ela sentada no banco de trás, né? 2 vezes ela me tocou muito. Uma que ela me perguntou, ela sentiu que eu estava meio triste no sábado, ela me perguntou porque eu estava triste, aí eu tive que responder para ela, né? Aí foi um momento que eu expliquei. E um outro sábado ela me perguntou, pai, o que é infinito? Eu expliquei para a Rafaela assim, infinito é
um passarinho que sai daqui do planeta Terra e vai até o último planeta, passando por todos os planetas, tá? E chega nesse último planeta, tá? Depois de muito tempo. Eu estava explicando para uma criança de 3 para 4 anos, tá? Aí, quando esse pássaro chega nesse planeta, ele dá uma bicada. E esse planeta é do tamanho do planeta Terra, e ele é feito de ferro. Aí ele volta para a Terra, ele coloca as patinhas na Terra e volta para o planeta para dar uma bicada nesse planeta de ferro. O dia que ele conseguir vazar o planeta é o início do infinito. Foi o exemplo que eu consegui dar para ela, tá? Porque eu até hoje não tenho a compreensão do que é o infinito. Entrando propriamente na nossa aula, cá está o nosso universo observável por aparelhos, não a olho nu, por aparelhos. Quando eu mostrei esse slide aqui para vocês, dessas personas, essas todas observavam a abóboda celeste. E conforme elas observavam a abóboda celeste, elas iam criando. Vocês estão vendo esses pontos mais azuis, não estão vendo? Esses pontos azuis observados por essas pessoas, eles criaram o zodíaco, os 12 signos e até mais. No caso aqui, não é um signo. Eu estou trazendo Órion, esse guerreiro. E aqui, essas três, vocês estão vendo essas 3 estrelinhas aqui? Nós chamamos aqui no Brasil de Aunilã, Mintaka, Nintaka, ou seja, as 3 Marias. Tá? E aqui estão as 3 Marias no cinturão de Órion, e aqui estão as 3 Marias, agora, no planeta Terra. A base de Quéopris, Khufu e Menkaure é a base de Aunilã, Nintaka e Mintaka. Ou seja, nós, esses cantores, esses senhores criadores, trouxeram para nós um mapa celeste na Terra. Então, nós começamos a criar essa arquitetura. É como o caminho de Compostela. Vocês já ouviram falar? Compostela quer dizer o quê? Campo estelar. É o mapa do campo estelar na Terra. Quem percorrer aquele caminho se auto-encontrará. Então, o nosso planeta de civilizações antigas, talvez civilizações esquecidas, que estão embaixo da Terra, já tenham passado pelo que nós estamos passando, pois o nosso planetinha tem 4,25 bilhões de tempo. Pois é, até agora eu estava falando de contos, de canções, de mitos de transcendência, mas, de repente, surge a ciência. E a ciência foi embasada por esses cantadores, por esses contadores. Como assim? Sim, ciência é o que é? Ciência é observação. É observação com técnica. Técnica, né, Nineta? Com arte, com capacidade de mensuração, de medida, século XVII, período que brota propriamente a ciência como nós conhecemos hoje. Aí essa ciência, ela começa a se tornar muito diferente a partir de 1900. 1900 é um período, um período muito importante para a mudança, por causa dos pensadores. Estamos falando de Ernest Rutherford, Planck, Einstein, Heisenberg, Bohr. Eles começaram a ver um mundo diferente, principalmente com Planck, Max Planck.
aquele que criou a teoria quântica. O que quer dizer? Quantum quer dizer pacote, mas o que quer dizer para vocês quantum? Quantum é um mundo não visível. É um mundo não visível além da teoria atômica. Lembram? O núcleo, o próton, o elétron, é o que constitui o núcleo, é o que constitui o próton, é o que constitui o elétron, é o que constitui o neutrino. Opa, neutrino, preciso tomar cuidado, porque ele é neutrino. Porque quando você sabe que o neutrino está lá, mas quando você vai medi-lo, ele não se encontra. Opa! E aí, de repente, aconteceu algo que começaram a ver, uma inflação cósmica, uma energia escura, que foi o que vocês viram no primeiro slide. Quando nós, urbanos, olhamos para o céu à noite, ele está escuro. Bobagem, ele não está escuro. Ele está como ele é. Como que ele é? Transparente. Lembrando que nós só enxergamos de 3.000 a 7.000 angstroms, tá? Existe para baixo infravermelho e ultravioleta, tá? Pois bem, então, quando nós observamos o céu à noite, durante o dia o azul é o gás oxigênio, por isso que ele fica azul, tá? Esse é o motivo de ser azul. Agora, à noite, nós temos poucas estrelas. Por termos poucas estrelas, o universo como um todo não é iluminado. Então, o vazio, à distância... Lembram quando vocês estão vendo um barquinho se afastando no mar? De repente, ele ainda está sendo visível, mas ele vai sumindo, o mar vai tomando conta de repente, tá? Agora, se você tivesse um binóculos, você continuaria vendo uma luneta, você continuaria vendo o barquinho, né? Então, o que nós vemos à noite é o não ver, é a transparência e a quantidade de poucas estrelas. Então, o que nós observamos no primeiro slide era nada. Tá? Que para nós não é nada, que nós estamos aqui vendo uma máquina de tecnologia, um celular, um computador, um desktop, né? E estamos vendo uma imagem, para nós é o escuro, é o negro, mas eu usei como representação simbólica do céu noturno da cidade que vocês se encontram. E ali, então, nós estamos vendo nada, transparência. Pois bem, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais da energia, não matéria escura, energia escura. De repente, alguns físicos começaram a prever que o universo ele se expande, ele está em movimento. E esse movimento se deduz que tem uma criação. Como assim criação? Tem uma origem. Tem uma origem. E qual que foi essa origem? O que nós chamamos de Big Bang, ou seja, uma grande explosão, uma grande inflação cósmica, tá? E nesse slide que vocês estão vendo que ela é quase que uma explosão linear. Olha que coisa errada. Mas como nós pensamos lógico, matematicamente, nós temos que ter uma constituição com parâmetros. Vocês já vão ver o quanto que eu vou entrar em contradição daqui a pouco. Aqui vocês estão vendo aqui inflação e flutuações quânticas. Estão vendo aqui no lado de vocês à esquerda, tá? Nesse momento, uma temperatura de trilhões Celsius, ele explodiu e ali origina-se a expansão do universo qual nós estamos, tá? Que ele tem hoje 14 bilhões de anos. 14 bilhões de anos. Quando eu entrei na faculdade, gente, ele tinha 4, ele foi para 7, ele foi para 9, depois ele foi para 20 e hoje ele está em 14. Olha como os físicos são perfeitos, tá? Ou seja, a física é observação.
como qualquer coisa. Tá? Então, aqui nós estamos olhando um mapa do Big Bang. Tá? Pois bem, agora o mesmo mapa de uma outra observação. Certo? Vocês estão vendo agora um cone. Estão vendo o Big Bang lá embaixo, explodindo, né? O meio, essas radiações. Acreditem, vocês que estão vendo essas imagens agora na frente de vocês, elas estão invadindo o seu cérebro, porque tudo à nossa volta irradia, tudo à nossa volta tem radiação. Tudo que vocês acham que estão parado, que está parado aí na frente de você, quanto mais duro, mais movimento tem essas partículas. Então, o que vocês estão vendo é mentira. Só que essa mentira que mantém a nossa civilização social ligada. Por quê? Para o físico, tudo está em pleno movimento. Vamos ver agora de um outro jeito como eu prefiro. Nós estamos agora observando, tá, o universo, olha a palavra, prestem atenção, o universo observável. Observável, tá? Quando o Olívio terminar de falar, tá, alguém vai me perguntar, mas Olívio, aonde ocorreu essa explosão? Guardem isso. Um de vocês irá me perguntar. Tá? Para mim, esse universo observável aqui é algo fantástico. Eu não vejo a explosão como algo linear, mas para explicar é mais fácil, por causa de medida de tempo. Lembrando que o nosso tempo enquanto gramática, nós temos o pretérito, o presente e o futuro. 3 tempos. Opa! Será que nós não temos um tempo no verbo em cima, na cabeça? Um tempo no verbo nos pés? Um tempo no verbo do lado direito? Um tempo no verbo do lado esquerdo? Opa! Pois é, para controlar o planeta, nós precisamos ter foco, precisamos ter lógica, precisamos ter medida. Senão nós não conseguimos controlar as nossas contas bancárias. Como que nós temos que conviver na nossa sociedade. Nós precisamos ter medidas para tudo. Então, para medir o universo, lembram que é algo infinito, como fazer? Imagina medir isso aqui, esse slide que vocês estão vendo, eu preciso medir para tentar entender, para dar nome, se eu dou nome, eu tenho o poder sobre, e não que esse nome me dê empoderamento, tá? Agora vejam a quantidade nesses pequenos slides, espero que vocês estejam vendo razoavelmente, desde o planeta Terra, tá vendo? O nosso sistema solar, o sistema interestelar, aí nós temos outras galáxias, e aqui até chegando a aglomerados e aglomerados e aglomerados nesse universo observável. Observável, tá? Aqui um outro ângulo da explosão do Big Bang, criando planos, multiversos. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Pois bem, aqui, vejam que interessante. Esse é um mapa do nosso universo observável. Bem no centrinho ali é a nossa querida estrelinha, tá? Essa estrelinha que nós chamamos de Sol, de onde dá origem à palavra solidão, né? Que ela é única, tá? Ela ali está. Porém, nós temos esse universo observável de 46 bilhões de quilômetros. Opa, não, de tempo. Opa, se mistura. Tá? São 40, vamos colocar 46,500 bilhões, tá? Que é o tamanho do nosso universo observável. Tá? E, claro, alguém também vai me perguntar depois, e aí? Que parâmetro eu tenho? Como que eu mensuro aonde eu estou? Aonde fica o meu planeta? Né? A partir de 2016, por causa do telescópio Hubble,
chegamos a um cálculo, né? Os físicos chegaram a um cálculo de que nós temos 2 trilhões de estrelas, mais de 100 bilhões de galáxias. E tudo isso é constituído por matéria ordinária. Matéria ordinária vem de ordem. Tá? Quando você fala aquela pessoa ordinária, não, aí já é um pseudonome, mas ordinária é aquela que tem ordem. Ordinário, ele segue uma aritmética, uma matemática. Tá? Então, o universo ele é constituído do seu lado visível, matéria, mater, em ordem, o que eu posso ver, 3.000 a 7.000 anos. Só que o universo ele é constituído de energia escura, que nós vamos falar daqui a pouco também, como eu já falei. E só que eu estou trazendo aqui para a gente brincar, tá? A matéria escura, que isso é outro segredo que ninguém entende direito, se a gente entende alguma coisa do universo. Tá? Pois bem, se a gente tem a matéria ordinária, a energia escura e a matéria escura, como nós sabemos e mensuramos isso? Aqui são tabelas alquímicas, que elas foram surgindo com o tempo, especialmente século XVI, XVII, XVIII, e aí Mendeleev criou a classificação periódica dos elementos. Lembram disso? Alguém que estudou química, tá? Ou no período, lá vou eu mostrar a minha idade, né? No período do colégio, tá? Essa questão da tabela periódica, olha aí, a massa atômica, o número atômico, como o nosso universo é constituído. E isso ainda é um mundo que nós não vemos, mas ainda não é um mundo quântico. É um mundo invisível, mas não quântico. Porém, olha que interessante, né? Na sua origem, portanto, há 14 bilhões de anos atrás, como era a matéria escura, 63%, os neutrinos, 10%, os fótons, 15%, e os átomos, 12%. Hoje, today, nós temos 72% de energia escura, tá? 4,6 de átomos e 23 de matéria escura. Agora, pasmem, o universo que nós observamos, ele só existe 4,6%. 4,6%. 5% que nós conseguimos ver. 95% nós não vemos. Não é possível. Não sabemos como a coisa acontece. Aí cria-se a chamada teoria das cordas, onde todo o universo está interligado por partículas quânticas invisíveis, é claro, e temos na física 4 interações fundamentais. A gravidade, que vocês já ouviram, o eletromagnetismo, estou falando de irradiações, o que mantém essas forças unidas são forças nucleares fracas e fortes. E aí também a matéria e a antimatéria. No começo do universo, elas tinham a mesma medida, hoje não. Nós temos muito mais matéria do que antimatéria. Porém, o nosso espaço, se vocês olharem para a janela agora, vocês vão ver outro prédio, um carro passando, ou vão ver uma parede, vão ver uma planta. Tá? O nosso universo ele é plano, ele é curvo, ele tem infinitas formas. Olha isso. É um slide muito pequeno, mas estou mostrando infinitas formas, como essas aqui, o plano, a côncava ou convexa, né? E a global. Agora, aqui nós estamos vendo o nosso planetinha, que tem um peso nesse espaço invisível, que aqui está invisível. Agora, vejam do que é constituído o espaço sideral, que nós chamamos de universo. 4,9 de matéria ordinária, alguns acham que é 4,6, tá? 26,8 de matéria escura, tá? E 68,3 de energia escura. Primeiro, Olívio, o que é energia escura?
se o nosso universo, muito quente, há 14 bilhões de anos atrás, explodiu e ele começou a ter uma inflação, foi por causa da quantidade que se acha hoje dessa energia escura. A energia escura é que faz o universo caminhar. Vocês estão me ouvindo, vocês estão sentados ou andando, ou de pé, ou no carro, porém, nós estamos no... Que massa que nós estamos? Massa chamada de ar. Aí, de repente, vocês estão com muito calor, vocês vão entrar na piscina. Na piscina tem o quê? Água. É um outro tipo de massa, uma massa mais densa. Então, o espaço sideral, o universo, ele tem massas. Várias massas. Nós temos a massa da matéria ordinária, massa da matéria escura e massa da energia escura, que dá o somatório de 100%. Agora, o que é essa matéria escura? Nós sabemos que ela existe, mas não sabemos direito o que ela é. Ou talvez saibamos muito tortamente o que ela é. Tá? Então, vocês estão vendo essa tabelinha aqui do Mendeleev? Toda essa tabela aqui, lembram da irradiação? Olha aqui, ó. Estão vendo? Todos esses átomos, essa classificação dos... Olha que interessante a palavra elementos, Elohim, tá? Esses elementos, tá? Esses elementos, todos eles são constituídos por leptons e quarks. Como assim? Você pega 2 quarks mais um lepton, você forma um tipo de partícula. Não estou falando de átomo, estou falando de partícula. Hoje nós já entendemos isso. Isso, lepton e quark, já estamos entrando no mundo quântico, no mundo mais invisível ainda, que constitui a tessitura do tapete do universo. Tá? Agora, lembram desse buraco negro que foi fotografado, né? Esse buraco negro ele é constituído de quê? Então, que massa é essa? Onde ele está? O que está em volta dele? O que tem dentro dele? O que tem nesse edge, nessa borda, nesse borderline? Que linha da borda é essa que não tem tempo, que não tem espaço? Então, o universo que nós estamos percebendo hoje, alguns chamam de 7 níveis de multiplicação de multiuniversos. Tá? Alguns acham que são 12. Porém, para ficar fácil para vocês, é como você pegar água, colocar shampoo na água, aí você pegou um canudinho, não de plástico, hein, porque ele mata peixinhos, né? Mas um canudinho de papelão reciclado, chacoalha bem a água com shampoo e solta um monte de bolha. Isso é mais ou menos os universos. Os universos, não o universo como um todo. Então, uma bolha dentro da outra, uma bolha com parte dentro da outra, ele é mais ou menos constituído assim. Agora, nesse momento, eu encerro essa parte e vou trazer vocês para o mundo da arte. Tá? Vejam que interessante. O que é isso aqui? Isso é uma fórmula, e fórmula nada mais é do que uma notação para explicar algo de forma mais simples, de forma mais direta. Aqui você tem pelo menos 2 capítulos, tá? Aonde essa frase, essa notação física, está falando sobre o princípio cosmológico, tá? Ok. Pois bem. Tudo que nós falamos até agora, nós estamos percebendo que tudo se modifica, olha só, sempre. São 2 palavras que eu tomo muito cuidado, mas aqui não tem jeito. Tudo, tudo e sempre. Tudo se modifica sempre. A única coisa estática é o tudo se modificando sempre. Como mudar isso? Mudando a mente, mudarás o mundo, pois
a mente é o próprio mundo. Ou seja, você precisa ter ciência de que a única coisa certa é a incerteza. Isso é o nosso universo. Tá? Essa é a grande arte. A capacidade de entender que tudo... É como você está muito mal, você está muito triste. Faça a manutenção do teu mal. O que você está dizendo, Olívio? Tente ficar mais mal ainda. Mais mal ainda. Tome cuidado que alguns conseguem, tá? Mas é exceção. Então, você está tentando ficar mais mal, mais mal. Chega um momento que não dá para ficar mais mal. Como que é? Chegamos no fundo do poço. Aí só nos resta subir. É como uma pessoa que quer ficar feliz, quer ficar mais feliz, quer ficar mais feliz, quer ficar mais feliz. Não dá. Porque tudo se modifica sempre. Então, a partir do momento que você tem a consciência do teu tamanho, você vai lidando com isso. E o que eu tenho percebido é que o maior é homogêneo e o menor é heterogêneo. Como assim? Quando eu olho para o universo, as medidas são tão grandes que ele parece que ele é homogêneo, ele é igual em tudo. E aqui, quando eu pego o microscópio, está tudo se movimentando, é heterogêneo. É engraçado isso, hein? Sacaram? O maior é homogêneo e o menor é heterogêneo, tá? E agora entrando no mundo da arte. Giotto di Bondone, olha aí, Josete, o que nós falamos, né? Que a Sarinti falou da aula de terça-feira. Esse artista da cidade de Bondone, tá? De 1267 a 1337, esse cara, portanto, né? Século XIII, ele é o primeiro pintor que saca a perspectiva. O que é perspectiva? Perspectiva é enganação, é mentira, é artifício. Opa, desculpe, não. É arte. Porque o que a arte faz? Você pega um bidimensional, uma tela, um cartão, um retábulo, e desenha algo, mas ao ponto como desenhar um cubo. Dependendo do ângulo que você está vendo o cubo, ele se modifica no bidimensional. Ele parece ser tridimensional. Esse cara, até hoje, Giotto, tá? Próximo a Florença, tá? Foi amigo de Durante Alighieri, tá? Uma pessoa muito interessante. Porém, ele é um magnífico. Ele que trouxe para a arte a perspectiva, a capacidade de ver planos e planos e planos e planos dentro de um bidimensional, de uma canvas, de uma tela. Estou comparando isso com o universo. Estão sacando? Tá? E agora, vou trazer um judeu para nós, tá? Mark Rothko, tá? 1803 a 1903 a 1970, portanto, pegando as duas, ele é de 1337 a 1970, 633 anos de distância, me corrija alguém aí, tá? Mas 633 anos de distância, aonde? Mark Rothko, vocês estão vendo aqui uma capela, a Capela Rothko, que fica no Texas, em Houston, tá? Aonde vocês estão vendo, em francês, seria ton sur ton, tá? Aonde é um violeta sobre violeta. Lembram quando você vai num determinado tipo de enterro que você usa no teu braço, do lado do coração, onde nós usamos o tefilim, você coloca uma circunferência de cor violeta? Por que violeta? Violeta, violar, ir além. Então, ele pintou nessa capela 14 obras violetas, aonde ele não pintava abstrato, não. Ele pintava o plano. E o que Rothko falava? Ele era contra a pop art. Veja que ele falece nos anos 70, hein? A pop art está explodindo, tá? Aonde ele chega e fala, eu pinto plano, porque eu sou de verdade. Eu não faço planos, níveis, dentro de um bidimensional. Portanto, eu pinto tinta
sobre tinta. Eu não artificializo, eu não engano com a arte. Estão entendendo a diferença de um Giotto e de um Rothko? Estão tentando entender a diferença da questão de como nós vemos o universo? Deixa eu sair daqui. Ó. Hoje eu tentei trazer para vocês uma base simples do que é astrofísica e um pouco de astronomia, tá? Onde tentamos nos entender para ver o universo. Agora, olha que loucura. O universo, ele existe independente do Olívio. Eu faço parte do todo. Nós fazemos parte do todo. Todo que é o universo. O que é o universo? O que contém o espaço e o tempo. Tá? Então, se nós estamos falando sobre isso, eu tenho uma compreensão sobre. Eu tenho uma compreensão interna de mim, não sobre. Uma compreensão interna de mim, aonde essa compreensão interna de mim me faz, a partir da ciência, portanto, da observação, tentar medir o universo. Porém, o universo observável, ele é finito, dentro de um espaço, olha agora, infinito. Então, nós humanos criamos a arte. Olha só, um Giotto cria, naquela época, uma arte que ela é fantástica. Ela modifica a forma de pensamento. Lembrando que aquele período dele é onde surge o quê? O Hatemuná, o Zohar, a escolástica, Ramban, São Tomás de Aquino. É um período que explode essa idade média alta, né? Ali ela explode, preparando para em 1400 surgir o Renascimento. Agora, por que eu estou misturando essas coisas? Porque tudo se mistura. Depende de como você se observa. Não é como você observa, é como você se observa. A partir do momento que você tem uma compreensão de si e que ela é pequena, acreditem, por isso que existem as sociedades secretas, a sociedade de mistério. Por isso que nós temos que ter amigos, por isso que nós temos que ter grupos, porque sozinho não é possível. Então, nessas trocas que nós tentamos compreender tudo. Vamos lá para o Paulo. Gente, o que vocês acharam? O que está acontecendo aí na cabeça de vocês? Val, liga o som que eu tô me sentindo isolado. Um ponto de interrogação, AG. O quê? Um ponto de interrogação. Porque não é engraçado? A física, a matemática. A matemática é a mais abstrata das disciplinas. Estudar matemática é abstração. Estudar cálculo integral, cálculo diferencial, derivadas, olha o nome, derivadas, derivações. Isso é fantástico. Eu lembro, eu ficava louco no meu período de faculdade, porque eu tentava pegar nos números, na aritmética, a matemática. E ali eu não encontrava esse equilíbrio. E eu nunca fui um grande aluno, tá? Eu comecei a querer estudar depois para tentar me compreender, porque eu fiz a pergunta, né? Que pergunta? O que eu estou fazendo aqui? Essa é a pergunta, né? O que eu estou fazendo aqui? Então, nesse momento, eu tentei medir. Vocês vão ver, a aula da medição é pirante. Hoje, vocês estão vendo aqui que, por mais que a gente esteja usando a matemática, as paralaxes, os parsecs, a medida, como você mede o universo, né? Você usa o calendário juliano. Ouviu bem, Carolina? Calendário juliano, não gregoriano. Porque o calendário juliano ele tem precisamente 365 dias. Então, o que é a medida que se usa? É o ano espacial. O que é? É um raio de luz cruzando um espaço por 365 dias. Né?
E isso aí você entra em parsec. Parsec é parallax seconds, que é uma medida utilizada para medir o espaço. Porque se a gente for medir em metro, em centímetro, em polegada, aí não são mais trilhões, quatrilhões. Aí nós vamos só. O Charles está até dormindo lá, tá vendo? Desculpa, Charles, tá? Desculpa. Agora, eu estou tentando trazer isso para vocês, que a gente acha que o universo, a física, a matemática, ela é precisa. Ela é assim, mas dentro da imprecisão, como a arte. O que faz de um advogado um bom advogado? Acho que primeiro... Uma interpretação. E, Josete, essa é a parte fundamental na vida, minha querida. Cada coisa é interpretada. Eu acho que a grande chave da vida é como você se interpreta perante a um objeto objetivo. Esse é um ponto. Mas sempre tem referências, porque hoje eu estava assistindo num Zoom francês, da Benebrit, que falava sobre a civilização e os homens sapiens, e neerlandês, e tudo isso Oui. como um mundo que saiu da... Bom, o que eles têm realmente na mão para afirmar 100%? D'accord, é certo. Tá? Eles não têm. Ele tinha uma pergunta que faziam para o conferencier, ele Oui. falou, não, mas a gente vai falar outra vez. Qual é a referência plausível? Josete, esse é o ponto. Agora, vocês, por gentileza, prestem atenção no que a Josete falou. Essa questão de referência, às vezes a gente usa uma referência qualquer para a gente não ficar louco. Tá? É isso. Mas o que a Josete está falando é... Veja, a Josete, eu acho que eu te conheço bem, né, Josete? Ela é muito precisa, ela é perfeccionista, ela é tenaz. Eu sou curiosa. Não, você não é curiosa. Você é curiosa. Que curioso para mim é aquele que está na superfície. Você. Eu vou mais fundo, porque me interessa. Você não vai mais fundo. Você vai fundo. Você é persistente. Eu acho que meu interesse, Olívio, eu não sei. Eu adoro tudo isso. E agora o que ela está dizendo para nós? Gente, eu acho que a gente tem que ter... Mas, Olívio, o que fazer então? Pois é. O que fazer então? Você escolhe uma coisa e elege ela para a tua vida. Gente, isso aqui não é curso de autoajuda, tá? A gente está aqui para trocar, para tentar entender o que a história nos traz, o que a vida, para que a vida serve, né? A questão é compreender as coisas a partir de um olho da ciência, ou um olhar científico, e perceber que a ciência, ela está certa enquanto está certa. É um parêntese. Então, vamos lá. A ciência está certa... enquanto ela está certa. Vocês estão vendo essa questão das vacinas, né? Então, é pirante a política nisso, né? A polícia. Desculpe. Então, eu tentei trazer hoje, e esse quarto módulo, o que nós vamos fazer? Tentar entender tudo isso e, no final, no último encontro, na socialização, tentar amarrar isso como um todo, né? E entender o que deu para entender. Acho que não tem conclusão, Olívio. A gente não pega milhões de fontes, mas chega a afirmar uma conclusão definitiva, eu acho que não. Olha só, não contem para a Sarine que eu vou falar aqui. Josete, estou começando a te amar também, tá? Olha que legal que ela falou. Não, ela vai ficar com ciúme. A Sarine vai, mas não tem minha problema. Melhor amiga. Não, ela é linda. Ó, o que a Josete falou, essa é a sacada. Não tem conclusão. Não tem. Porém, a gente precisa ter um jogo de cintura, um jogo mental para lidar com isso na vida. Então, a gente precisa ser forte para entender que, conforme a música, a gente dança. Só que a gente precisa ter uma autocompreensão para medir. Você está num jantar à noite e tem um cara muito chato que quer explicar cada gole do vinho, o terroir,
a uva, a garrafa, a forma de abrir. Aí, de repente, você quer mostrar alguma coisa, você entra na questão da paralaxe. Vamos falar da origem da formação do universo. E, na hora, aquilo que você está falando é perfeito, é certo, mas não é. É isso que a gente está tentando tirar desses nossos cursos aqui. Quando o Olívio está trabalhando como perito judicial, eu não posso brincar assim. Esse é um momento judicial, Tribunal da Justiça. Então, eu tenho que ser muito preciso dentro das normas sociais, que nós chamamos de leis. Então, eu tenho que utilizar as leis. E ali, o fato das leis rezam quem é o culpado, quem é o inocente, quem tem que pagar e quem tem que cobrar. Ok. Só que nós aqui estamos numa circunstância onde nós estamos aqui pensando juntos e compreendendo tudo isso. Claro que amanhã nós vamos ter que pagar a conta de luz. Então, a gente tem que entender esses níveis de estado de consciência. Mas eu, pessoalmente, eu acho que vocês já me conhecem bem, né? Eu penso como a Josete. Eu acho que a questão é, não tem conclusão, porém, eu moro olha a palavra, eu moro num sistema, num círculo. E eu preciso usar esse círculo para ter o quê? Conforto. Para que eu quero ter conforto? Para pensar bem. Mas eu não quero ter conforto o tempo todo. Lembra que conforto o tempo todo a gente se cansa. Como correr, fazer maratona. Eu nunca fiz uma maratona, fiz meia maratona. Tá? Agora, se correr uma maratona e correr outra, o Ironman, então, tá? São 120 quilômetros de maratona. Né? Não. 80 quilômetros, é o dobro da maratona, desculpem, é o dobro. Então, correr essa hipermaratona, né? Eu acho que tem um limite também para lidar com essas forças. Então, eu acho que o conforto é muito bom, mas ele tem um limite, o desgaste é muito bom, mas ele tem um limite. Como lidar com isso? O que nós estamos fazendo aqui? Conversando, trocando, tendo conclusões e não tendo conclusões. Bem, tá bom. Que mais, gente? Já sei, eu vou contar uma piada de físico, tá? Vou contar uma piada de físico. Então, você estava na praia, aí uma onda veio, bateu na orla e voltou. Quando essa onda bateu na orla e voltou, encontrou uma onda que estava vindo. Uma onda encontrou com a outra e uma falou para a outra, lambda. Aí uma outra onda veio, bateu na orla, voltou, se encontrou com outra onda. O que uma onda falou para a outra? Lambda. Por quê? Lambda é o comprimento de onda. Entendeu? Comprimento. Péssimo, Gê. É piada de físico. Você quer o quê? Tem uma de matemática. Senão o Júlio Stein me mata. Não vou contar essa, não. Jorge, o que você achou, sem vergonha? Muito bom tudo, Olívio. Um aprendizado. Como diz todo a Josete, é inconclusivo, mas é um aprendizado. A Josete foi muito clara nisso. Isso é muito importante. É muito importante. Isso. E essa palavra que você está usando, aprendizado. Eu acho que o Charles está querendo falar alguma... Charlesinho, quer falar alguma coisa? O teu som. Val, você consegue liberar o Charles ou é só ele? Que às vezes não dá para liberar aí, né? O Nilson está perguntando que eu parei de falar o que faz um bom advogado, né? Uma viagem no espaço. O quê, querido? É a sensação de uma viagem no espaço. É uma viagem no espaço mesmo. Eu lembro, eu tinha uma professora chamada doutora Célia, eu só ia de sábado à tarde na aula, por causa dela, que ela dava aula de astronomia e astrofísica. Ela era baixinha, gordinha e tinha um cordão de ouro que podia usar naquela época, tamanho de um dedão, vou exagerar. Agora, as aulas dela, eu viajava no espaço, Charles, eram muito boas.
Agora, respondendo para o Nilson, o que faz um bom advogado, em primeiro lugar, a melhor coisa para o advogado é que ele não seja gago, né? Gago, porque senão ele não pode advocare, tá? Então, um bom advogado é, se ele não for gago, se ele tiver uma memória relativamente boa e souber, portanto, guardar algumas leis e tiver um bom tom de voz, ele já é um bom advogado. Ele já é um bom advogado. Só com isso. Por que você está falando isso, Olívio? Eu sou filho de advogados, temos um escritório, a minha família até hoje, que é meu irmão que toma conta, só que meu pai era criminalista, meu irmão cuida do escritório de papai, meu filho é criminalista, minha ex-mulher é advogada, meu sobrinho é advogado, eu consegui fugir pela tangente, meu pai me pegou pelos pés, eu saí correndo, falei, advogado não. Puta, eu não sei, devia ter sido advogado. Agora, não, a vida foi muito legal comigo, eu não tenho o que reclamar, não tenho. Agora, eu sou advogado bom é se ele conseguir falar bastante, tiver uma memória razoável, portanto, guardar certas leis e trabalhar numa linha específica. É suficiente, cara. Entende, Nilson? Boa tarde, boa noite. Quem está falando? Nilson, é você? Não. Tá bom. Ô, Cláudia, que você está segurando a cabeça aí? Você não dormiu à noite? Foi isso? Ou você está preocupada com a tua exposição, que o Val brigou com você? Val, você para de brigar com o artista, Val. O Val tem uma mania, ele tem um chicote do lado dele lá. Quando o artista faz o que ele quer, ele bate. Você precisa ver o que ele fez com a Nineta, o que ele fez com o Charles. O Charles só batia neles. Mas deixa eu te falar, eu acho que é uma linguagem, é um pensamento, para mim, tão inacessível, que às vezes eu acho que a diferença que pode fazer para nós mortais talvez seja o uso e a compreensão da vida numa outra esfera. Eu acho que tudo que você falou passa, é um ramo da explicação, digamos, é uma fatia, para mim, pouco acessível, eu imagino que para a maioria das pessoas também, e que talvez existam outros canais de compreensão da vida, ou de por que estar aqui, entendeu? Mais ou menos a minha questão. Tudo, agora se prepara para o teu texto curatorial. Ah, tá bom. Prepara, tá? Tá. Vamos ver o que você vai achar do teu texto curatorial, o texto da tua exposição. Você vai ver a viagem ali, tá? Você vai ver o que o teu trabalho, artista Cláudia, representa para mim. Você vai Nossa, que bom, que legal. Tá. A Marta está falando alguma coisa com a gente? Martinha, liga o som, querida. Não, estava falando que eu gostaria de um dia expor meu trabalho no Hebraica. Então, pera, já aproveitando, Marta, me manda já uma série dos teus trabalhos, me manda já, então. Você já me mandou, mas eu quero... Você já me mandou, não mandou? Eu já vi. Eu vou te mandar o portfólio melhor agora, certinho. Isso, me manda ele, eu já quero ver. Porque nós já fechamos, né, Val? 5 exposições até o final dessa... Me ajuda, Val, desse grupo político dominador do clube. Tá? Depois vai entrar o novo grupo político dominador do clube, que são os amigos muito legais. Tá? Então, nós fechamos até junho. Tá? Hoje a Roberta me ligou, do museu, Val. Tá fechada a exposição dela durante as grandes festas. Tá? Já pode deixar que o Museu Judaico está com a gente lá. Tá? Ela me ligou, a Robertinha. Tá bom, vai estudar, Carol, vai estudar. Beijo. Obrigado. Tchau, beijo. Queria falar uma coisa, Olívio. Fala, Josete. Obrigada, Olívio. Fechar, porque estamos neste mundo, mas sabemos muito bem, com a tradição judaica, que cada um vem nesse mundo com um princípio, uma missão para cumprir. Que tipo de missão? Cada um tem a sua. Está já predestinada, está já pronta. Então, por isso que estamos nesse mundo, é melhorar o mundo, como a Kabbalah diz,
para colocar mais luz nessa humanidade. Bom, Obrigado. isso pela isso. tradição cabalística e judaica. Perfeito, Josete. Eu, pessoalmente, bem, a gente já falou um pouco sobre isso nas nossas aulas, né? Eu concordo com você, nem 98, nem 99, 100%, é isso. Dentro da nossa tradição, a gente tem todo um porquê das coisas, né? Isso é o judeu. Nós somos assim. Nós temos um porquê. Poderemos não compreender, não entender. Isso não quer dizer que está fechado. Não importa. Não importa, não está fechado. A coisa é aberta mesmo. É aberta. Quando foi? Eu leio de manhã, eu leio 2 assuntos. Quando eu acordo, eu leio uma folha do Talmudim, o Bavli, do Talmud, tá? O Bavli, e leio o que a britânica me mandou, mas pela manhã. Né? Claro que ela me manda, são 6 biografias. Eu vejo as que se encaixam mais, pelo menos uma eu leio, tá? Então, aí eu estava lendo o Bavli, vendo a diferença, né? O que é o Talmud? Talmud, você tem o Mishnah e a Gemara, né? E ali você compreende isso. É o que a Josete está falando para nós, que é esse recebimento, essa Kabbalah. Quando você pega esse conhecimento e começa se a perceber qual o motivo de nós estarmos aqui, isso é complexo, é claro, né? Não é um assunto... Nenhum assunto é fechado. Isso né? que as escrituras falam para a gente. Eu, pessoalmente, gosto muito disso. Né? Isso, e cadê o culpado aqui? Cadê o Jorge? O Jorge aqui que me deu uma cutucada, acho que foi em setembro do ano passado, né, Jorge? Foi verdade. Você me deu uma cutucada aí que a gente começou, Josete, fazer a arte como referência em paralelo com o nosso mundo, o mundo judaico, vendo o que acontecia. Porque esse período, quando eu citei o Giotto, é um período magnífico. Quer ver? Se vocês quiserem pegar astrofísica e astronomia judaica, vocês vão pegar Saadia Gaon, Hassi, século 9 e 10, não, século 10, 11, Saadia Gaon, tá? Radais Crescas, século 15. Por quê? Olha que interessante, até 1900, o espaço era chamado de éter. Daí que vem a palavra eterno. Por causa da mecânica, da teoria quântica, houve essa mudança plástica, e aí o éter, o eterno, virou espaço. Sacaram? E quem foi, dentro do judaísmo, o primeiro cara que usou essa plasticidade? Radais Crescas, século XV. Século XV. Aí você vai ter esse grupo todo na Itália. Veja, aí são as loucuras que a gente tem, né? Aí vocês não... Nem eu me aturo, às vezes, nisso, que é tão linda essa confusão, essa junção, né? Quando você bebe de uma fonte... Puxa, imagina, na China, os caras criaram um ovo, né? O ovo que tinha o bem e o mal dentro. Daí explodiu, né? E nenhum de vocês me fez a pergunta também, hein? Odeio vocês todos. Aonde foi criado o universo? Olha isso. Essa é a pergunta. Sabe, quando um cara está te dando uma palestra de astrofísica, tá? O falecido Stephen Hawking, né? Imagina perguntar para ele, Hawking, aonde ocorreu o Big Bang? Sabe o que esse cara iria te responder? Não sei. Não sei. Nós não temos capacidade de calcular isso. Agora eu vou me apoiar na Josete, mas as escrituras nos dão um apoio para a gente poder saltar, para não ficar louco. Ela nos ajuda. Porque sem elas... Acreditamos nela. Acreditamos. Essa é a palavra. Isso tem a conclusão do meu pensamento. Eu concordo. Eu acho que tem que acreditar. Não cientificar, acreditar, porém... Quer ver que legal?
quando se cria o Bereshit ele é escrito entre 800 e 500 antes de Jesus Cristo, tá bom? Entre 800 e 500, tá? Claro que eu estou sendo acadêmico. Eu estou sendo acadêmico. Então, nesse momento se cria, porém, a organização para tudo isso ocorre com os tanaítas, tá? No 2º século antes de Cristo. Nesse momento começa a se criar uma metodologia da Torá. E aí, olha, não me matem, hein? Não me matem. Infelizmente, felizmente, o 2º templo é destruído no ano 69 ou 70. Nesse momento se cria grupos de pesquisa e aí é lançado os Talmudim, que é o período rabínico que explode. Então, todos esses caras juntam conhecimento. Imagina as discussões para criar, sabe, há 1.800 anos atrás, esses livros. Então, se a gente entrar em Abraão, aí 3.800 antes de Cristo. E eles todos já falavam de cosmologia, porém, como a Josete bem falou, de crer. Então, a gente precisa saber se direcionar em crer e em ciência. Porém, tem momentos que a gente tem que crer, porque senão não dá para viver. Não, né? Dá. Não dá. Tudo vira ponto de interrogação. E não dá. Não dá. Eu entendo bem o que a Cláudia falou. Mas, Cláudia, é para você, querida. Esse tipo de aula lhe serve muito bem, viu? Porque o teu trabalho são... receba isso, receba esse gift. Seu trabalho são planetas. Seus trabalhos são estrelas. São uniões de partículas que formam um objeto. Então, quando você pega um trabalho da Ninetta, tá? Você pega os cadernos dela, aqueles cadernos, eu vou chamar de infinitos, tá, Ninetta? Os cadernos infinitos dela, você vê que como que ela conseguiu criar aquilo? Não, eu sei que ela estava na Grécia, numa janela observando, mas chega um momento que a observação dela tem um tempo. Depois entra o crer, a criação, a magia. Então, mas é curioso pensar que eu não conheço a fundo assim, o trabalho da Ninetta, mas o meu trabalho... Nem ela. Não, mas que, digamos, seria uma produção, ou as pessoas produzem coisas, independente de ter esse conhecimento que você está falando. Por isso que eu falo que é o que ressoa em cada um. Não, palavra. Por isso que é complexo. Por isso que o nome universo não é como falam, é universo. É um verso de tudo, não. É um vórtice girando. Por isso que é um vórtice, a origem da palavra universo. Procurem Cícero, tá? Nesse advogado poeta, tá? Há 1900 anos atrás. Ali ele explica bem. Agora, eu estou achando estranha a Paty. A gente falando aqui de astros e a nossa astróloga ali quietinha. O que foi, Paty? Você não quer falar? Ela sumiu. Ela caiu da cadeira. Ela agora quer... Olha lá. Cortou o cabelo? Ela cortou o cabelo. Val, a Paty cortou o cabelo, Val. Não cortou? Não, tá preso. Tá bom. Tá bom. Ela tem um trabalho artístico muito bonito, viu, Olívio? Eu tenho acompanhado algumas coisas. Eu conheço o trabalho dela enquanto astróloga. Ela fez Ela gosta de ficar em off, assim, sabe? Ela é bem da de humilde, mas ela tem umas cabalas, tem umas coisas. Eu tenho acompanhado no Instagram alguns desenhos de mostra pra gente. Mostra pra gente. Nossa, Paty. Bonito, Agora, Sandra, e para você, estudante de Idade Média, encaixou alguma coisa para você essa questão? Porque você veja, o período da Idade Média nas universitas, século XII, XIII, estou falando da escolástica mesmo,
um dos quatrivios, nossa, quatrivium, um dos quatrivium, é IM, é igual o Evrite, igual ao hebraico, IM. Tratava-se de astronomia, era um dos quatrivium, né? Então, é uma matéria muito importante, porque, na época, estudar astronomia se misturava com astrologia e era o estudo de Deus, né? Tanto que, quando você pega no grego antigo, a palavra arque, né, de arquitetura, arque é um tipo de Deus que tem um certo tipo de nous, um certo tipo de alma, né? Bem, gente, eu acho que já, né, Val? Acho que a Paty quer falar também, né, Paty? O que quer falar, Paty? Fala, Paty, está quietinha aí. Ela não quer falar. Desculpa. Fala, José. Tá bom, obrigado, viu? Obrigada para você, Olívio. Obrigada. Obrigada a você. Eu que agradeço, José. Um beijo. Beijo. Fala, Paty. Vai responder a sua pergunta, onde surgiu o universo? Fala, Diná. O que tem? O que tem? Você perguntou onde surgiu o universo. Eu não sei. Isso é... Numa casca de nós. Essa é a capa do livro, né? Uma breve história no tempo, né? Ele tem uma casca de nós. Esse livro eu ganhei da minha ex-mulher e da minha filha. Eu já estava separado, olha que legal. Eu ganhei dela no Natal. Agora, o que ele quis dizer com essa casca de nós? O que você quer dizer com uma casca de nós, né? Vocês lembram aquele filminho, Homens de Preto? Hã? O quê? Precisa abrir, parece o cérebro também, né? Interessante. Parece. Mas a casca de nós, né? Aquele filme, acho que é o número 1, Homens de Preto, lembram? Que é uma piadinha, é um filme, é uma comédia. No final do filme, eles mostram que o universo nosso está dentro de um armário, dentro de um local de jogos, e onde tem crianças jogando bolinhas de gude, que essas bolinhas de gude são universos. Então, é esse o multiverso que a gente vive, né? Talvez a gente não possa ter essa compreensão, que aí acabaria a razão de existir, né? Como diz Einstein, a busca é dos grandes mistérios, né? A gente não pode descobrir, né? Ou tem que observar um pouco. Por isso que a gente só olha para frente, né? Por isso que a gente tem essa paralaxe, né? Nós somos caçadores, né? Aí, na aula que a gente for falar da fala, do pensamento, a gente vai analisar bem o vestido da alma, né? O corpo humano. Ele tem todo um porquê de ter 5 dedos, né, em cada membro, né? Por que isso é utilizado para conta aritmética? Por que Pitágoras elegeu o número 10 como número de Deus, né? Então, por que a nossa orelha tem um formato de um útero, né? Sabe, é muito legal quando você começa a estudar o número áureo, né? É muito interessante. E isso em proporção com o universo. É bem interessante essas questões, né? E são complexas e elas não fecham. Agora, aonde foi criado o universo? Claro que a resposta acho que um astrofísico daria, ele foi criado exatamente na energia escura, né? Aí o que é energia escura, né? O que é esse azeite do universo? É isso, gente, é isso. Tchau, Betty. O Carlos colocou a camisa ou não? Ele está com calor ainda, né? Nada, não colocou, não. Eu vou tirar a minha, Que inveja. Tá bom, boa semana, tá? Boa semana, tá? Tchau, gente. Tchau, pessoal. Começou bem o ano bem, viu, do Olívio? Parabéns. Aí, Jorginho, claro, junto com você, né? Então é ano bom. Tudo de bom aí.
Obrigado, obrigado. Tchau. Até já, até já.